Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim, que de preferência que seja mais que Impero. Hoje aqui eu vim falar sobre um manhwa um pouco diferente, vocês vão perceber o porquê logo quando começarem a ler ou ver o vídeo. Vocês vão ver que ele não é colorido, eles têm algumas cores de diferente para visão, coisa do tipo, ou como flashback. Mas é uma obra muito boa, que tem 30 capítulos em português, que já estava na minha biblioteca há bastante tempo para eu ler. O nome da obra é Monster Children, é uma obra que conta sobre o protagonista que acabou se envolvendo no meio de um mundo onde tinha pessoas que foram experimentos que viraram super-humanos. Aí ele acabou conhecendo uma que era muito melhor do que um super-humano. Aí ele acaba criando ela por um tempo, aí eles depois se separam, tem várias tretas, várias histórias, vão conhecer gente. Vai ter a velhinha lá que vê o futuro, vários paranauê. Mas eu realmente espero que vocês vejam. E antes disso eu peço seu like, se inscrevam. Se você não der like, se inscreva, você é fã de Queen Bee. E se eu fosse você, eu não queria ser. E é isso, vamos pro vídeo. A obra começa com um cara trancado em algum lugar, ele estava pedindo socorro para qualquer um ir ajudá-lo. Era como uma jaula o lugar, e dentro desse lugar tinha brinquedos de criança, e não só isso, mas também um monstro todo de preto, como se fosse uma aura, a pele dele. E tinha esses olhos, esses dentes afiados, como se pudessem comer, devorar humanos. E o cara acabou indo de comes e bebes para esse monstro pequeno que devorou ele. Ele não deixou nem nada, parceiro, só sobrou os restinhos dele. O monstro devorou tudo. Aí depois desse mini começo do monstro devorando esse homem, esse pobre homem que estava preso nesse lugar, aparece finalmente o protagonista que estava com os amigos que falaram para ele falar com seu pai. Ele estava morando na casa deles para voltar para casa, mas ele quando ligou o celular e foi falar com o pai, ele não conseguiu falar nada. Aí depois disso ele foi tomar uma com os amigos. Quando ele começou a beber, ele finalmente mostrou as verdadeiras emoções. Não deu para esconder que ele estava sofrendo pela conversa com o pai mais cedo. Depois disso já era outro dia, ele acordou atrasado, chegou no emprego, aí foi despedido. Aí, enquanto o protagonista estava sendo despedido, tinha um cara muito suspeito que estava observando o MC sendo despedido. Aí depois que o MC meteu o pé de lá, ele foi atrás do MC e começou a oferecer emprego. Ele deu até o seu cartão para ele. O protagonista não aceitou de início, mesmo ele falando que tinha vários benefícios, como moradia, comida e um salário bom e que não era nada legal. Aí o protagonista até viu os amigos dele falando que era um casal, na verdade, tá? Falando que meio que tava atrapalhando ele, que seria legal se ele fosse logo pra casa. Aí ele decidiu aceitar o emprego. Depois disso, apareceu aquele monstro lá do início virando bebê. Aí depois disso apareceu um cara de capuz branco no antigo emprego do MC e o dono leva ele pra baixo no subsolo, onde aparece um cara suspeito, onde apareceu aquele cara suspeito de antes, mas seu chefe. Eles receberam o pagamento do cara de capuz por manter aquele monstro lá embaixo alimentado. Eles que tinham que recolher os humanos para o monstro devorar. E quando o cara de capuz saiu de lá, ele ficou chamando os caras de inferiores, o cara ficou puto. Vocês tinham que ver o sorriso dele de desprezo com os humanos. E depois que ele saiu, a gente percebeu que tinha alguém observando ele, o cara de capuz branco. Era um esquisito lá de capuz preto. A protagonista finalmente chegou nesse emprego. Ele finalmente foi trabalhar lá. Aí quando ele chegou lá, o chefe do cara suspeito deu ao protagonista um taco de beisebol para ele se defender. O protagonista não entendeu nada, mas quando ele menos percebeu, ele foi colocado para dormir com um lenço que fez ele deitar. Aí quando ele acordou, ele já estava na jaula com o monstro. O monstro que estava observando ele por um tempo apareceu com uma forma de bebê. O protagonista quando acorda e vê isso fica em choque. Quando ele vê, ele ficou ainda mais em choque quando viu os restos mortais do que o monstro tinha matado antes. Aí ele vê o bebê e sem medo ele pega ele nos braços. Ele achou que eles sequestraram o bebê igual fizeram com ele antes. O bebê não fez nada, não matou ele, não atacou, não fez nada. Ele falou, deu até um meio com amarelado, então acho que foi um pouco de felicidade. Aí chega um cara estranho de preto que chega matando geral lá em cima. Aí ele desce até o subsolo onde estava o protagonista com o monstro. Aí chega lá, ele tenta matar o protagonista, e com uma só matando o protagonista, só que o bebê para. Aí ele vira um monstro e manda ele pra longe. Aí, bom, era pra ser uma luta. Ia começar uma luta, só que foi mais um massacre do cara de preto macetando o bebê monstro. Porque o bebê monstro, como era um monstro, ele não sabia pensar. A forma de luta dele era horrível. Então pra ele era fácil derrotar aquilo. Aí o protagonista tinha até metido o pé quando começou a luta. Só que ele lembrou do passado e da irmã dele, aí ele voltou. Foi até muito foda essa hora. Ele pegou uma katana que o pessoal lá tinha pros humanos tentarem se defender. Aí ele enfia a katana nas costas do cara de capuz preto. Aí ele rapidamente pegou o bebê e fugiu.
E foi com alto estilo. Ficou mó foda esse quadro que o desenhista fez. Ele depois ficou paranoico quando ele fugiu com o bebê. Depois disso ele ficou paranoico pensando que todo mundo tava olhando pra ele enquanto ele buscava algum lugar pra ir. Aí ele chegou uma vila onde o pessoal acolheu ele, principalmente a velha lá com a sua neta, entre aspas, neta. Era um lugar estranho que ninguém perguntava de onde eles vieram e por que eles estavam lá, mas era um lugar aconchegante. Bom, pelo menos era, até começar todas as outras tretas. O bebê que o protagonista deu o nome de Charlie, que é uma menina, vai começar a se revelar, vai ter várias outras coisas. Ah, e também o cara de casaco branco que apareceu antes queimou todo o local lá onde teve o massacre lá do cara matando todo mundo. Ele tacou fogo em tudo e apagou todos os rastros de tudo. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado desse resumo de 5 capítulos dessa obra, Monster Children. Espero que vocês leiam. E é isso, rapaziada. Valeu.